Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Olha, esse vídeo aqui é mais uma daquelas minhas perguntas capciosas que eu faço para Flávio responder. É isso aí. Gente, antes de mais nada, eu faço essa pergunta porque realmente eu não sei a resposta não, porque... E Flávio também, né? Normalmente não tem resposta pronta, realmente são mais questões sem respostas prontas, que exigem reflexão, que é claro que eu tenho opiniões sobre o que eu questiono, mas eu também quero lançar isso no ar, fazendo o Flávio também fazer as colocações dele, já que ele é um ser espiritualmente mais lúcido, não é, doutor Flávio? Então, por isso que eu faço essas perguntas para ser respondida no bloco Raciocínios Rápidos, né? E são questões realmente que não estão ali escritas, determinadas e tudo mais, né? E essa foi realmente uma questão que me veio à cabeça ontem, né? Falei, papai, vou perguntar isso, vou lançar isso no canal, fazer esse questionamento lá pro meu amigo Flávio e vamos ver que bicho que dá. Óbvio que também eu gosto de botar Flávio numa saia justazinha, né, gente? Eu já fiz isso por um tempo, lembra, Flávio? Quando a gente fazia lá a doutrinária, eu botava aqueles temas capciosos para você, aqueles temas bem... Dib, você vai me dar esse tema mesmo? Mas é isso aí, tem que ser uma coisa... desafiante, né, meu amigo? Então a questão é essa, é bem simples. Com relação à queixa na polícia. Então, já que a doutrina espírita sempre prega o perdão, então quando alguém comete um crime contra nós, é, à luz da doutrina espírita, o certo, vamos dizer assim, da queixa na polícia? É correto? Porque assim, já que se fala que devemos perdoar a todos aqueles que nos agridem, perdoar a todos aqueles que nos perseguem e tudo mais... Se o espiritismo busca ser o cristianismo redivivo, logicamente, quando alguém comete um crime contra a gente, por exemplo, alguém nos assalta, então a gente vai perdoar, vai deixar para lá e não vai dar queixa na polícia. Isso é o correto, realmente? Ou então, fazendo uma situação até um pouco menos pesada. Exemplo, houve uma briga de vizinhos, né, no local onde eu moro. E aí o segurança do condomínio foi interferir. E aí o morador exaltado sacou uma arma para ele, ameaçando-o. E aí eu soube disso depois e perguntei, e você deu queixa? Ele, não, rapaz, que Jesus tenha misericórdia. Quer dizer, no caso ele é um rapaz evangélico. Ótimo, eu altamente respeitava essa disposição da alma dele. Mas será que foi o correto mesmo ele não dar queixa na delegacia da polícia por uma situação dessa, né? Então, qual seria realmente... a postura diante dessa questão, meu amigo, né? Eu sei que pode não haver resposta pronta e tudo, mas é importante que nós, os espíritas, não saibamos nos colocar socialmente, inclusive, né? Inclusive, sobretudo, nessa questão que é tão delicada, que é uma questão, talvez um dos problemas mais difíceis de se viver em sociedade seja esse, não é? A questão do crime, a questão... questão de agressões e tudo mais, né, meus irmãos? Então tá aí pra você, Flavinho, levantando essa bola, dando esse limão aí pra você. Flávio, amigo do meu coração, vai chupar o limão. Segura aí, meu irmão. Grande abraço pra você, grande abraço aos seguidores do Raciocínios Espíritas. Questão importante, de fato muito importante. E o amigo Ricardo Dib tem toda a razão. Não é fácil responder essa questão de uma maneira simples ou direta. Em verdade, porque precisamos compreender algumas coisas para tentar entender a problemática e o desafio que essa questão propõe. É uma questão super pertinente, porque eu acho que faz parte de muitos que estudam a doutrina espírita, especialmente no seu aspecto filosófico, porque é uma questão também de caráter filosófico e diz respeito à conduta, como proceder, baseado nos postulados filosóficos, né? O Livro dos Espíritos, especialmente na terceira parte, onde tem ali as questões morais, os dilemas morais, que Kardec mais tarde vai desenvolver, vai elaborar ao longo das outras obras, e todos aqueles que têm interesse de aprofundar, de entender mais a moral espírita, fazem questões como essa. Eu acho, e concordo com Dib, muitas pessoas têm questionamentos como esse e acabam não formulando, acabam não colocando em palavras, então vale a pena a gente aqui refletir sobre isso. Como a doutrina espírita é uma doutrina que não é dogmática, é uma filosofia espiritualista com caráter religioso, com aspectos religiosos, portanto, é uma doutrina também religiosa, mas não é dogmática,
difere um pouco de propostas dogmáticas que estabelece uma lista de condutas específicas a partir da qual o indivíduo deve atuar no mundo. Então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer alguma coisa, não pode se comportar dessa forma, tem que se vestir dessa ou daquela forma, tem que falar dessa ou daquela maneira. O Espiritismo não tem isso. Então, diante desses dilemas, nem sempre há, portanto, uma orientação espírita específica. O Espiritismo é uma doutrina libertadora, no sentido de esclarecer as consciências, de apresentar as grandes verdades espirituais, de esclarecer a respeito do mundo espiritual, das verdades espirituais, das leis de Deus, e estabelece o nível de conduta que seria, digamos assim, o ideal, as referências morais ideais, que estão concentradas especialmente na pessoa de Jesus. O modelo, portanto, é Jesus, diante dessas situações todas. E em Jesus encontraremos o máximo que nós podemos alcançar, o máximo que podemos aí compreender. Mas não é uma doutrina que estabelece imposições e cobra determinado tipo de conduta específica na esfera privada. Ilumina e esclarece as consciências para que as consciências, a partir do entendimento que tiveram com a doutrina, possam aplicar isso na sua vida de acordo com seus limites e as suas resistências. Porque à medida que a gente evolui, a gente tem mais condição de aplicar Jesus em nossa vida. Ou, se quisermos de outra forma, aplicar os ensinamentos espirituais em nossas vidas, que é a mesma coisa. Jesus simboliza essas verdades espirituais. Então a primeira coisa que a gente precisa refletir é em cima disso. O Espiritismo não tem, portanto, uma proposta de direcionar especificamente, de dizer o que a gente deve fazer. Eu acho que nos níveis de infantilidade da humanidade, nos níveis de mais imaturidade, a gente teve guias e gurus, verdadeiros orientadores espirituais que diziam de maneira bastante rígida o que é que a pessoa devia fazer. Veja a legislação, por exemplo, do povo hebreu. Milhares de anos seguindo uma legislação onde dizia especificamente o que o indivíduo deveria fazer, os rituais, o tipo de liturgia, como deveria proceder, porque era próprio daquela época. Era compatível com as necessidades de consciência daquela época. À medida que a criatura amadurece, da mesma forma que na infância os pais impõem e direcionam o comportamento, e na idade adulta o indivíduo tem mais autonomia para agir, para escolher, para se responsabilizar perante as suas escolhas, o espírito também. À medida que ele vai saindo da infância e vai amadurecendo, ele tem mais autonomia. E aí ele não tem mais imposição, mas tem um repertório e informação, esclarecimento para poder deliberar, para poder escolher. Não está aí no mérito? O mérito não está aí? Não está em a gente ter uma gama de opções e saber escolher as opções mais adequadas e aprender com a experiência a partir dos próprios erros? Do contrário, a gente não faria as coisas erradas ou as coisas inadequadas, as coisas que trazem prejuízo para a gente, não porque a gente tomou consciência e amadureceu, mas porque é proibido, porque não pode, porque alguém impôs contra. À medida que o espírito humano amadurece, ele tem maior repertório, maior possibilidade de escolha, tanto para um lado como para o outro. E esclarecimento, para poder agir de conformidade com a consciência e aprender também com os próprios equívocos, com os próprios erros. E aí que eu queria enfatizar uma coisa importante que passa despercebido. Do ponto de vista da moral espírita, e como o espiritismo tem uma proposta evolutiva, e a evolução no sentido espírita é muito sofisticada, não é uma coisa simples, nós percebemos que não há esse preto e branco assim, essa polarização, ou é preto ou é branco. Isso é, ou é o bem ou é o mal. Ou é uma coisa do bem ou uma coisa do mal. Não. Há níveis de gradação da maldade e há níveis de gradação do bem. Eu posso agir bem de acordo com o meu nível de consciência e um espírito muito mais evoluído do que eu agir na mesma circunstância de uma maneira diferente pela capacidade dele fazer mais bem ainda, pela maturidade. É por isso que na última ceia, Jesus conversando com os discípulos vai dizer: para onde eu vou, não podeis ir ainda, mas eu vos prepararei o lugar. O prepararei o lugar não é preparar o lugar para onde os apóstolos deveriam ir. Eu vou preparar vocês para que vocês se preparem para poder ir para onde eu vou. O que Jesus queria dizer naquele momento é que ele ia para a cruz sozinho, porque só ele tinha condições de passar na cruz. Os apóstolos ainda não tinham condição espiritual
de viver o martírio da cruz. Conseguiram depois, mas não naquele momento. Então esse é um símbolo da evolução, dos diferentes níveis, das diferentes idades espirituais, dos diferentes níveis de maturidade consciencial. Isso é importante a gente considerar. Ora, então existem gradações no bem. Gradações do bem. Isso porque eu estou falando para dizer que a justiça humana também é uma ferramenta da providência divina. À medida que o ser humano evolui e amadurece do ponto de vista da consciência, vai estabelecendo leis e regras sociais, formatando a sociedade com etiquetas e com normas mais humanizadas, mais compreensivas, mais justas, mas ao mesmo tempo também misericordiosas, amorosas, como sintoma e sinal da evolução da consciência e, ao mesmo tempo, é um dos instrumentos da providência divina. A justiça humana também pode ser um braço da providência divina, em que pese o judiciário humano também comete muitas injustiças, mas seria muito pior sem ele. Imaginemos os tempos de barbárie, de caos, de faroeste, onde as pessoas decidiam na luta corporal, na violência. Ainda que haja hoje violência, a lei e o ordenamento jurídico coíbe muito, consegue educar as consciências, consegue trabalhar os seres humanos, amadurecê-los, e os próprios seres humanos amadurecendo também vão modificando as leis e estabelecendo leis melhores e uma sociedade mais justa e mais feliz. A justiça humana é um reflexo pálido e imperfeito da justiça divina, porque a justiça divina tem recursos que a justiça humana não consegue ter. E é óbvio que a justiça humana está aí, inclusive para regularizar diante da sociedade abusos, injustiças, para impedir que o mal se alastre. Quantas vezes a justiça humana, com todos os defeitos que ela tem, ela impede que o mal se alastre. Ela impede que a coisa tome um caos, assuma proporções dantescas, por causa do receio da lei, por conta das punições, das penas que acarretam, o indivíduo, não necessariamente moralizado, mas pelo menos reprime parte dos seus impulsos em função das penalidades, em função da punição e assim por diante. Isso, de alguma forma, é um nível de educação também à criatura humana, ao espírito humano. Então, a gente acionar a lei, e o mundo espiritual, os espíritos assim afirmam, não está equivocado a gente fazer uso da justiça, a gente acionar a justiça, até para que o mal não tome conta da terra, até para que a sociedade não vire um caos. Imagine, portanto, se a gente não fizesse uso da justiça, por exemplo, a Terra seria governada pelos maus, pelos instintos agressivos e pela predominância dos astutos, dos perturbadores, dos violentos. Acionando a justiça, a gente pelo menos minimiza os danos, pelo menos não evita totalmente a violência, a destruição, a maldade humana, mas pelo menos tenta reparar, tenta amenizar os danos nocivos daquilo que já foi feito, tenta penalizar, tenta impedir que aquele que comete crimes continue cometendo crimes, né, com a privação da liberdade, se for o caso, né, com as indenizações, as reparações, né, diante da lei. Tudo isso são mecanismos imperfeitos, porque não conseguem resolver tudo, mas não fosse isso, a coisa seria pior. Então a justiça humana é uma forma também de coibir os abusos. É uma forma também de a gente acionar a justiça para que a coisa não se alastre. Por exemplo, imaginemos, por exemplo, a violência contra a mulher, que é um dos temas aí palpitantes, que estão na moda, que estão sendo muito debatidos por conta do problema realmente sério. Imaginemos sem justiça. Com todos os problemas da justiça, as falhas, etc., quanta coisa tem sido impedida. Medida protetiva em relação à mulher, denúncia anônima, alguém pode fazer uma denúncia anônima, etc. A mulher tem uma proteção da autoridade policial, tem uma medida judicial para que o marido ou companheiro ou ex, que é o agressor, o suposto agressor, permaneça distante, sob pena de prisão, sob pena de pegar. E às vezes, é claro que acontece situações dantescas, a pessoa denuncia, acontece isso, e aí com raiva o agressor mata a vítima, né? Que acaba sendo penalizado também graças à justiça, para não continuar agredindo outras pessoas, para que esse mal não se alastre mais. Mas quantas vezes essa denúncia, essa situação impede até da vítima de violência morrer? Evita, às vezes, uma situação mais dramática ainda. Então a justiça humana deve ser acionada. E às vezes é uma forma também de fazer o bem. Por exemplo, um criminoso que está matando e que ele tem compulsão homicida, prendê-lo, privá-lo de liberdade é uma caridade. Para ele não se perturbar, inclusive caridade para ele. Porque assim ele não vai se complicar mais na reencarnação dele.
Ele vai ficar privado de continuar cometendo maldades, olha só. Então, priva-se ele dele continuar piorando a situação espiritual dele e também protege a sociedade, porque ele está demonstrando no comportamento que é incompatível viver com a sociedade. Emmanuel chega a dizer em uma dessas mensagens que a maior caridade que se faz em relação a determinados criminosos é afastá-lo do convívio social para tratá-lo. Infelizmente, as penitenciárias, de maneira geral, ainda não são locais de tratamento, infelizmente. Mas aí a gente vai melhorar o judiciário. Mas a melhor caridade, às vezes, é afastá-lo, porque ele está sendo danoso para os outros e para ele mesmo. Então a justiça humana também é um braço espiritual da providência divina. Então, por exemplo, quantas vezes, com todas as falhas e às vezes a frustração e a impotência, porque há casos que a justiça humana às vezes é impotente, mas quantas vezes em situações de abuso infantil, de agressão contra a criança, uma denúncia opera às vezes uma mudança e às vezes uma mobilização até no sistema familiar, e o agressor, que às vezes é identificado, é punido. Claro que não uma calúnia, uma situação em que o indivíduo ou o suposto agressor foi condenado inocentemente ou não tem provas suficientes, mas uma justiça sendo realmente feita e o agressor sendo punido, sendo penalizado, sendo afastado da criança, não é só em função de uma vingança, porque tem muita justiça humana que é desejo de vingança. Eu vou entrar na justiça no fundo, como desejo de vingança. Mas num caso como esse, com relação à criança, é para que o mal não se perpetue e não continue. Porque o mal que já foi feito não tem mais jeito. Qual é a justiça que vai reparar o dano que foi feito à criança? Um abuso sexual, por exemplo. Qual é a indenização que paga? Não tem preço. Alguém que tira a vida de alguém, aquela vida que foi tirada, tem preço para pagar? Não tem. Mas a justiça impede que a coisa continue, que possa dar prosseguimento e ao mesmo tempo tenta amenizar e recolher os cacos, porque a justiça humana tem imperfeições. A justiça divina não. Consegue reparar, consegue corrigir, consegue alterar situações, até porque tem reencarnação, tem uma série de recursos que a justiça humana não tem. Mas o judiciário humano é muito válido, muito louvável a gente acionar, porque às vezes evita que o mal continue, ou evita que o mal se propague, evita que uma situação ruim continue a acontecer ou alcance outras vítimas, outras situações. Então é válido nesse sentido, é válido. Agora, cada caso é um caso. Por exemplo, no caso em pauta, é uma questão de consciência pessoal. Os espíritos não dizem toda vez que alguém lhe ameaçar de morte, você chega na delegacia e denuncia. Não tem uma obra espírita, pelo menos que eu conheça, de credibilidade, que fale isso. Você denuncia ou você nunca denuncia. Cada caso é um caso. É necessário que o sujeito avalie a situação, o contexto, as circunstâncias da ameaça, veja se procede, não procede, se for uma coisa assim de boca para fora, não representa perigo. Se representa perigo, é válido, está em nossa condição social, acionar a justiça, uma ameaça de morte, não é uma coisa simples, necessariamente. Agora, é claro que o legal não abraça tudo, não alcança tudo, tem as suas limitações. Alguém que me ameaça de morte, eu denuncio, eu faço uma queixa dele, tudo bem, pode coibir. Agora, não necessariamente se a pessoa estiver realmente com vontade de me matar, aquilo não vai impedir. E a justiça humana é impotente para dar conta de tudo antes do crime acontecer. Aí é que tá. Por isso que a justiça humana é falha. Por quê? Se alguém quer me matar, ele não pode ser preso porque está pensando em me matar. Ninguém é preso porque tem um desejo de me matar ou verbalizou que vai me matar. Verbalizou até pode ser enquadrado em alguma contravenção, em alguma situação, enfim. Pode até ter alguma implicação judicial. Mas só porque o fato da pessoa estar pensando, estar planejando até me matar, ele não pode ser preso antes. Então aí que tá. A justiça humana é falha também porque age depois do que aconteceu. Depois que ocorreu, aí a justiça entra para compensar as desigualdades, para equilibrar as coisas e para penalizar aquele que é responsável, responsabilizar aquele que é responsável. Então, temos essa situação. Então, cada caso é um caso, é necessário analisar, é necessário ter em mente a impotência, a limitação da justiça humana, mas é válido acionar sim. Agora, para concluir, é necessário também tocar em outro assunto. Como eu falei inicialmente, o mal tem gradações, o bem também. Eu acionar a justiça para proteger um familiar, para proteger a mim mesmo, para me proteger de uma ameaça, muito bem. Olha o que Gandhi dizia, que alguém que entra na casa sua e você, por legítima defesa, assassina alguém, você não é um homicida. O sujeito que é suicida, porque ele não valorizou a vida dele. E aí você pensa, alguém que está em casa, com família, com filho,
Qual é a vida mais importante? Das crianças, etc., ou daquele que não está valorizando a vida? Isso não significa, e Gandhi é o maior exemplo disso, não significa fazer apologia à violência, ao uso de armas, aí é outra coisa, é outro tema. Um segurança de uma escola, entra um psicopata com a arma, ele assassina o sujeito. O que é que vale mais, a vida daquelas crianças ou o próprio indivíduo que está desvalorizando a própria vida e que se ele deixar mata todo mundo, ele vai se complicar. É até melhor ele desencarnar dessa forma e ir para o mundo espiritual do que ficar se complicando aqui. Veja que isso não é fazer apologia de matar qualquer coisa e por qualquer situação ilegítima defesa. Aliás, os espíritos dizem a Allan Kardec o seguinte, só a legítima defesa pode excusar. Está lá em Lei de Destruição. Se a legítima defesa é válida, pergunta Allan Kardec, só a legítima defesa pode excusar. Eu achei interessante essa colocação dos espíritos. Excusar não quer dizer que a legítima defesa é o único caminho, mas é excusável, é desculpável. Olha bem. Agora é claro que no nível espiritualmente superior, há criaturas que, mesmo podendo ter legítima defesa, optam por não roubar a outra vida e optam por ser assassinados. É o caso de Gandhi, é o caso de Jesus e de outros. Alguns exemplos, alguns conhecidos, outros da obra mediúnica, um agressor que agride um sujeito, por exemplo, quantas vezes na obra de Emmanuel a gente vai ver isso, e o indivíduo tendo condição de acionar a justiça para puni-lo, relevar aquilo e ser espiritualmente tão elevado, tão nobre, que não optar, por exemplo, por alcançá-lo no sentido da justiça, até porque naquela época também tem isso, naquela época a justiça se traduzia em uma prisão perpétua, uma pena de morte, e aí um espírito desse mais evoluído optava por se sobrepor a isso e abrir a mão dos recursos legais para não devolver o mal com o mal, digamos assim, ou não transformar o desejo da justiça em desejo de vingança. Por isso é necessário avaliar, é uma questão sofisticada, porque é uma questão que é uma questão de filosofia espírita e ao mesmo tempo que faz reflexão dos aspectos espirituais e morais com o direito humano. Jesus, por exemplo, o máximo do exemplo, em alguns momentos fez menção, né, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, respeitar as leis, e ele era o protótipo daquele que respeitava as leis. O texto de João que escreve sobre a mulher adúltera é uma obra de arte, já falei isso em palestra, porque naquele texto Jesus consegue dar uma resposta aos fariseus, resposta essa que ao mesmo tempo tem compaixão da mulher e ao mesmo tempo não desrespeita a legislação da época em uma vírgula. Ele consegue respeitar a lei humana e ao mesmo tempo ter misericórdia daquela mulher. Ele próprio na cruz não utilizou os recursos legais, inclusive diante de Pilatos, que pedia para que ele se esclarecesse, ele abriu mão de qualquer recurso legal e não se defendeu, escolhendo, portanto, o martírio, o sacrifício, para dizer que ele estava sob uma justiça maior e sob um amparo de uma lei maior. No caso, por exemplo, que eu me referi da legítima defesa, a legítima defesa é excusável, isso é, o indivíduo que age em legítima defesa não necessariamente, penso eu, baseado na obra kardeciana, penso eu, que não necessariamente ele tem ali um comprometimento de débito. Você vai achar que o segurança exercendo a sua função de escola, protegendo aquelas vidas e acaba ceifando a vida de um assassino que entra lá para roubar e para matar. Esse segurança vai ter um karma agora por isso, vai ter que responder por isso, quando na verdade ele agia pelo bem e para o bem do coletivo, né, em detrimento de uma patologia, de uma situação dantesca, etc. Não dá para pensar que em uma situação como essa, esse segurança fez o mal e comprometeu-se espiritualmente, né? É excusável. Agora, num sentido mais elevado, espíritos há que optam por abrir mão da legítima defesa e por uma atitude de não violência absoluta, que aí é um nível espiritual mais elevado. O que não significa dizer que acionar a justiça em determinada situação seja o mal. Por isso que eu estou falando que não é preto e branco. Há gradações do bem e há gradações do mal. É claro que a gente pode também acionar a justiça para o mal. E a serviço da justiça ou amparado pela justiça está fazendo um mal aos outros. E existe muito isso. Mas a gente pode também utilizar o recurso legal em prol do bem
e em favor do coletivo. É necessário refletir com misericórdia para com as pessoas envolvidas e para com o agressor também, aquele que errou, aquele que caiu. Tudo isso deve ser levado em conta, em consideração. Lembremos que o próprio Allan Kardec, em determinada situação, no episódio do Auto de Fé de Barcelona, descrito no livro Obras Póstumas, ele pensou, segundo as anotações pessoais que ele descreve ali, ele pensou em acionar a justiça quando as 300 obras espíritas que foram encaminhadas à Espanha foram queimadas em uma atitude afrontosa e agressiva contra a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão que vigorava na época, em uma atitude criminosa de destruir o bem jurídico alheio, queimando livros, que foi feita por um bispo católico da Espanha. Esse auto de fé aconteceu em Barcelona, em praça pública, os livros foram queimados, obras da codificação, algumas outras obras, alguns romances mediúnicos e assim por diante. E Allan Kardec pensou em acionar a justiça. Estava dentro do direito dele acionar a justiça e requerer inclusive a indenização, porém o Espírito de Verdade lhe deu uma comunicação dizendo que não era para ele acionar a justiça e era para ele adotar uma atitude pacífica não violenta, porque os livros queimados e as labaredas de fogo chamariam a atenção da comunidade e aquela seria uma excelente propaganda em favor da doutrina espírita, porque os curiosos, os interessados, iriam estranhar, iriam se intrigar com aquilo, iriam recorrer. E de fato Allan Kardec escreve que aquela foi uma excelente propaganda, porque a cultura espanhola, especialmente em Barcelona, rapidamente, por conta do noticiário da imprensa, se interessou pelas obras espíritas e as obras espíritas começaram a ser vendidas de maneira incessante, de maneira contundente, de maneira enfática. Razão pela qual Allan Kardec optou por não acionar o mecanismo legal. E ainda disse o Espírito de Verdade que, muitas vezes, o combate contra as verdades faz a verdade brilhar ainda mais. O combate contra o progresso faz o progresso ainda acelerar mais. Como diz um provérbio árabe, ninguém pode deter o amanhecer. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, na obra de André Luiz, uma situação de um devedor do seu pai. O pai me parece que emprestava dinheiro às pessoas e cobrava juros. Era mais ou menos assim que André Luiz deixa entrever na obra Nosso Lar. E o Silveira, se não me falha a memória, André Luiz o encontra no além e fica constrangido, envergonhado, porque ele se recorda de ter participado da situação em que o sujeito não tinha dinheiro para pagar a dívida, deu prazo, portanto estava dentro da correção, do mecanismo legal, e André Luiz então acionou a justiça e a casa do sujeito teve que ser vendida, ele ficou sem moradia, teve que se desfazer dos últimos bens e viajar para outro local e viver uma vida mais simples, afastada, etc. O pai de André Luiz estava correto, legalmente falando, mas agiu sem misericórdia naquela situação, a ponto de André Luiz não esquecer a cena da esposa do sujeito ir lá e chorando aos prantos, pedir um prazo maior para que a dívida fosse paga, etc., que eles estavam com muitas dificuldades, etc., André Luiz estimulou o pai, incentivou o pai a ser inclemente com aquela dívida, e o pai foi correto legalmente, acionou o mecanismo legal, portanto agiu de conformidade com os códigos legais da época para requerer ali os bens e a compensação, né, os bens que lhe era de direito. Né? E eles experimentaram, portanto, sofrimentos, provações, e agora ao encontrá-lo, André Luiz estava embaraçado no além, e ele tranquilo, disse, não, deixa isso para lá, etc. Foi muito bom para mim também, eu evoluí, etc. Então é necessário a gente examinar o que é legal e o que é legal e ao mesmo tempo é moral. Porque há coisas que são legais, há coisas que são morais, há coisas que são legais e também morais, e há coisas que são legais, mas não são morais. E há coisas que podem ser morais, mas não são necessariamente legais.